E aí, pessoal, começando aqui a resenha do capítulo 208 do mangá de Jujutsu Kaisen, chamado Estrela e Óleo Parte 4. E começa aqui, direto, de onde terminou o outro, né? A Yuki acabou de tomar um tiro direto daquele mini Uzumaki, cuspiu fluidos vitais, tá até sem ação a mulher, né? E ela entende que os bichos que ele invocou não foi pra compensar pelo cooldown, né? Pela recarga da técnica de gravidade. Foi pra esconder esse mini Uzumaki. Foi pra ela se aproximar, crente, né? Na vitória. E ele pensa ali que ele não vai dar a ela tempo de se recuperar, né? De curar aquele ferimento ali. Nesse momento começa um flashback, o Choso conversando com a Tsukumo e o Tengen antes da luta. Só que eles estão num cenário que provavelmente foi criado pela barreira, não sei se ele existe ali, né? É tipo um barzinho cheio de bebidas ali atrás, o Tengen tá de barman, o Choso tá de terno, e a Yuki tá tipo com a roupa de sair, né, um vestido bonitão, não sei se é de gala, sei lá. E eles estão conversando ainda, né, sobre como vai ser a luta ou sobre a decisão de cada um. A Yuki pergunta, você não é parte importante do futuro de Yuji? E o Choso não entende, né? Ela diz, não, é isso mesmo que eu quis dizer, você pode se sacrificar pelo futuro do seu irmão, mas do que adianta se você não estiver lá? Só que o Choso vira e pergunta se ela acha que ele é humano. Ele diz que quando os irmãos dele reencarnaram, ele entendeu que o corpo anormal deles, eles eram tipo monstros, né? Então eles nunca seriam aceitos como humanos, viverem como humanos e tal. E foi por isso que ele automaticamente decidiu viver como uma maldição. Ah, a gente não tá junto dos humanos, nós somos tipo monstros, né? Entre aspas, somos espíritos e tal. E foi por isso que ele presuntou gente. A gente nem é humano, né? A gente, então vamos, sai eliminando, empacotando geral e tal. Em Shibuya, ele empacotou um monte de gente. Não só pessoas, só que outras maldições também. Ele diz que por culpa dele, o Eso e o Ketsu faleceram, né? Ele diz, fui eu que faleci eles. Ele quer dizer que eles bateram as botas por causa dele, por causa das decisões dele. Ele diz que se naquela época ele tivesse escolhido viver como ser humano, os irmãos dele não teriam que... O Yuji lutou com os irmãos dele, tá, né? Presuntou os bichos, faleceu geral e eles nem sabiam que eles eram irmãos, né? O Choso se culpa por isso. Ele acha que foi porque ele escolheu viver dessa forma, né? Então ele se arrepende ali, ele chora, ele entra, né, em contradição e tal. Ele diz que acha que escolheu a forma mais fácil. Vai ser difícil viver como ser humano, então a gente vai viver que nem monstros e tal. Porque ele sabia que se os irmãos dele tentassem viver como pessoas, entre as pessoas, eles não seriam aceitos e iriam sofrer por causa disso, né? Então ele preferiu vou viver como uma maldição, que as maldições não tem muito critério nesse tipo de coisa. Então elas vão me aceitar, né? Meus irmãos não precisam sofrer tentando viver entre seres humanos. Ele ficou preocupado com isso, né? Mesmo que os irmãos dele não fossem fracos, né? Não fossem pessoas, sabe? Não iam ficar depressivos, esse tipo de coisa. E ele diz que logo depois disso, como se fosse uma punição divina, o Yuji apareceu. E mesmo que ele não fosse estranho como eles, ele ainda sofria por tentar viver como um ser humano, né? A vida ainda não é fácil, mesmo que ele se encaixasse nos moldes de um ser humano. Ele diz que tinha certeza, agora pelo menos ele tem certeza, que o destino deles era os 4 lutarem juntos, como irmãos mesmo ao time. Nem parece que o Yuji é irmão deles. Do Choso até vai, né? Mas realmente dos outros dois, né? Só que ele diz que por ele ter feito as escolhas que ele fez, o Yuji acabou sozinho, né? Ele faleceu os próprios irmãos, deu tudo errado e o Yuji terminou sozinho, sem ninguém pra aceitar ele, sem família. A Yuki diz, tá, mas se você falecer, você é quem sobra, né? Se você falecer, aí ele vai ficar sozinho de novo. Mas o Choso diz, não, você é gentil. Acontece que eu não posso mais evitar isso, né? Eu presuntei muita gente sem razão nenhuma. Eu não tenho mais direito de ficar do lado do Yuji. Então no presente, ele pensa ali que tudo que sobrou é aquilo ali, né? É o lugar onde a vida dele tem que ser gasta, naquela luta, bem ali, contra a Kamo Noritoshi. Então ele faz um disco de fluidos vitais, né? Um disco ali vermelhão pra poder cortar o maluco, nem uma serra, né? Parece o Kenzan do Kuririn. E ele berra ali, né? Pelo Kamo Noritoshi, ele vai lançar o golpe, mas a Yuki, no momento que ela vê aquilo, né? O que ele vai fazer, ela diz ali, Choso, bem aqui, acabou sua vida como uma maldição. Você não é mais, né, uma maldição. Então viva como um ser humano a partir de agora. Então a barreira abre e engole ele, tirando ele do campo de batalha, né? Tipo, antes dele lançar o ataque. Se ele lançasse o ataque, o Kenjaku ia ter que se defender e aí provavelmente ele ia terminar falecido mesmo. Ele não entende, né? Ele não esperava isso. É claro que eles nem disseram isso pra ele. Eles simplesmente tiram ele do campo de batalha. E a Yuki, eu não entendi se o Kamo Noritoshi lançou um segundo ataque contra ela, o que ele fez.
ele impediu ela de se curar, parece que ele termina de cortar ela no meio, porque é isso que acontece. Ele abre a mulher no meio, ela já tava com um buracão no abdômen, né? Então bem ali mesmo, na altura da cintura, ele corta ela no meio, ele perna por um lado, tronco pro outro, e tá lá. Ele diz, o que é que você vai fazer agora, Tengen? O Tengen tá de braço cruzado ali, bem perto dele, né? Só alguns metros. Ele olha pra cara do Tengen, né? Fica meio bobo e depois começa a rir. O Tengen pergunta o que é tão engraçado e ele diz, que cara é essa, Tengen? É assim que você queria se parecer? Você que escolheu essa aparência? É quase como se... E ele lembra dos Kuna, né? Os Kuna, quando ele era algo mais próximo de humano, ainda tinha aquele corpo mais humano. Ele era bem... Ele era parrudão, velho, grandão, tinha a cara meio quadrada. Lembra um pouco, o Tengen lembra um pouco os Kuna ali sim. O nariz, o formato do rosto um pouco comprido, os 4 olhos, né? Lembra um pouco os Kuna. Só que o Tengen responde, você perguntou o que é que eu tô fazendo agora, né? E de repente a Yuki, ela agarra na canelinha ali do Kenjaku. Ela ainda consegue se mexer. O Tengen diz, tudo que eu precisava fazer era só distrair você um pouco. E o Kenjaku não leva fé que ela vai fazer alguma coisa, só falece, vai, que nem gente, nem parece gente, você ainda tá viva, você tá cortada no meio e tal. E por um momento parece que ela não vai conseguir fazer mais nada, mas então um repuxo muito forte. O Kenjaku começa a ser repuxado na direção do corpo da Yuki, né? Até a cara dele, a pele, e ele não entende o quê? O que está acontecendo? E a Yuki responde que a massa que ela muda no corpo dela, pelo Bombaier, não afeta ela mesma, né? A gente já conversou sobre isso da primeira vez que o poder dela é explicado. Mas só até uma certa densidade, ou seja, existe um limite. A partir daquele limite, ela começa a ser afetada sim. Então o Kenjaku entende na hora o que ela quer fazer, né? Se ela pode adicionar massa de forma ilimitada a um corpo qualquer, então ela tem a habilidade de criar um buraco negro, porque isso que é um buraco negro, né? A história até explica legal, mostra um astronauta segurando a Terra entre os dedos assim, porque diz que buracos negros são extremamente densos e sua gravidade é tão forte que nem mesmo a luz ou sequer a matéria podem escapar. É dito que se alguém conseguisse comprimir a Terra inteira em algo de uma esfera, num diâmetro de 2 centímetros assim, né, cabe entre os dedos, você criaria um buraco negro. É toda essa massa comprimida, né, gera tanta gravidade que forma essa esfera negra que suga tudo em volta, né, com uma força simplesmente absurda. Nem o Kenjaku consegue resistir ali a um repuxo enorme. É o que a Yuki está fazendo, né? Ela está aumentando infinitamente a própria densidade para poder criar o buraco negro e simplesmente levar o cara junto. Em suma, ela consegue. Simplesmente ela vira ali e começa a sugar tanta gravidade, suga a luz, tudo começa a ficar negro em volta dela ali, né? Agarrando o Kenjaku. E ela diz, você controla a gravidade, não é? Mas você não está pensando muito pequeno? Gravidade, massa, o tempo, tudo termina, ela nem consegue terminar de falar, né? As palavras nem podem mais ser ouvidas. O buraco negro simplesmente cresce, né? Gera tanta gravidade que engole a luz em volta deles, né? Nem os dois podem ser vistos, então ele engole todo o chão, tudo que existe em volta, abre uma cratera enorme, começa a sugar todas as construções, as casas, tudo em volta, né? Suga tudo, literalmente ele vai sugando tudo, né? Enquanto ele existe ali. E termina. De uma hora para outra, só mostra depois que ele termina com um rombo ali na construção, né? Eu acho que a barreira inteira foi pro saco. É incrível como o estádio em si não tenha ido todo pro saco, né? E dos destroços ali, alguém arrebenta os destroços e sai o Kenjaku. Sem a camisa toda rasgada, mas o corpo tá de boa, tá inteiraço ali. Ele tá ali, caramba, mano, isso me deu um susto do caramba. E o Tengen ainda tá de pé ali, agora em cima do telhado. Como? Tipo, como você tá vivo, irmão? Como é que você fez isso? Técnica de cura? Tipo, técnica reversa? Eles chamam de técnica reversa, né? E o Kenjaku diz que não. Na verdade, esse poder de gravidade que eu tenho usado até agora é a técnica reversa. Essa técnica, originalmente, né, que veio de Itadori Kaori, ou seja, a mãe do Yuji, né, a técnica vem dela e originalmente é sistema antigravidade, ou seja, ele usa toda a engenharia reversa para transformar ela numa técnica de aumentar a gravidade, mas originalmente é o contrário, ela tira a gravidade das coisas. Ele diz que então ele usou o próprio corpo dele como um domínio para aumentar o controle e o poder dessa técnica, né? Para poder cortar os lapsos que a técnica tem de ficar o desgaste, né? De ficar se recuperando o tempo todo e também para melhorar, refinar a técnica
dinâmica toda, deixar ela mais poderosa, né? E então ele conseguiu usar isso para counterar todo o sistema de gravidade, toda a gravidade absurda criada pela Yuki ali, né? Toda aquela densidade. Eu acho que ela anulou a parada. Ele diz que na verdade era tudo que ele tinha para fazer. Ou era isso ou ele ia falecer mesmo. Foi uma aposta no final das contas, só que funcionou. Mas ele levou um susto do caramba, ele teve que se esforçar bastante, pelo menos ele diz. E ele comenta ali, uma autodestruição que poderia ter engolido o mundo inteiro. Só que foi contida pela barreira do Tengen, né? Foi contida pela força de vontade e a barreira que existe ali. Na verdade, aí ele diz, não, na verdade, foi apenas graças a isso que esse buraco negro não engoliu tudo fora dali da barreira, né? Ficou contido ali dentro. Ele diz que foi algo bem legal que aconteceu ali. Quase fez valer sua vida chata, né? Que ele diz que o Tengen vive trancado ali centenas de anos, ele vive uma vida chata e meio nádegas. E de repente a imagem do Tengen começa a desaparecer, como se ele também fizesse parte de toda a barreira, toda a imagem criada ali dentro da barreira. E ele diz adeus, meu amigo. E a gente vê o corpo mumificado, o corpo original do Tengen nas raízes daquela árvore enorme que tem ali, né? Ou seja, nem aquele era o corpo original. O Tengen a gente já sabia disso, né? Ele já comentou isso. Que o Kenjaku queria era alcançar o Tengen e ele alcançou. O corpo original é uma múmia que adormece ali dentro das raízes. Aqui eu vou pedir o seu like, se você curtiu essa resenha, se você gosta de mangá shonen, gosta de Jujutsu Kaisen, deixa aquela força, compartilha com seus amigos que também curtem. E é isso aí, era meio que previsto isso aí, né? Que essa luta ia dar em ruim aqui, porque se ele fosse derrotado ali, todo o plano ia por água abaixo, né? Ele diz que já tá tudo preparado, ia sobrar uma baguncinha pro pessoal, né? Os exércitos lá, o mundo que agora sabe, não inteiro, mas sabe da existência dessa energia, desses superpoderes, que os japoneses são X-Men, esse tipo de coisa. Ele sabe disso, mas fora isso, né, o vilão, que inclusive quer causar mais estrago aqui, ele ainda tem mais planos, mais do que aquela criatura enorme, pelo menos é o que ele diz, né? Ia pro saco e meio que, né, ficava por isso mesmo. Dentro da história, se tivesse sido planejado, né, algo ruim, mas eu imaginei que ele ia vencer essa luta no final das contas, mas foi uma luta muito boa sim. Eles deram tudo deles e ainda assim não deu certo, né? Cheio de reviravoltas técnicas e combate, e pancadaria, né? E cura e vários ferimentos mortais e se cura de novo, e mortais e regenera de novo e porrada comendo. Eu gostei muito dessa luta e no final das contas o Chosu sai vivo, né? Ele ainda faz parte ali do hall dos personagens principais. Talvez ele faleça no final da história, né? Porque final da história é final da história. Mas agora não. Ele ainda tem o que cumprir ali dentro do roteiro. E agora, quem sabe, finalmente a gente vai entender o que o Kenjaku quer alcançando, né, o Tengen. À primeira vista parece que ele só quer mesmo cobrir o bicho de porrada para ele poder não reencarnar, recuperar os poderes loucos dele, né, e ter forças o suficiente para impedir, né, ou para pelo menos neutralizar, sei lá, o plano do Kenjaku. Parecia que ele só queria isso. Eu acho que ele quer algo a mais aí, né. É sempre isso aqui é inimigo Final Fantasy, né? Ele quer mudar o mundo, um monstro sinistro, oh meu Deus, vamos mudar a realidade como ela parece. Tudo dá a entender isso, né? Que ele quer esse tipo de coisa. Uma bagunça no mundo ele já conseguiu causar. Ele contou para vários exércitos aí, vários países superpoderosos da existência dessa energia e tal, e estão todos ali culminando ali em Tóquio e vai dar ruim muito feio. Vai dar tipo uma guerra ali no Japão ali, né? Por um tipo de energia ultra sustentável aí que todo país quer agora. Ele já conseguiu fazer essa bagunça aí. Agora, além disso, eu ainda acho que ele vai sacanear geral, ainda acho que ele tem um segundo estágio do plano dele. Vamos ver se a história conta agora, né? Mas é isso aí, daqui a pouco vai estar aparecendo para você o card com o capítulo 207, eu narrei essa luta inteira, ela foi bem legal. Assim que tiver saído vai ter o card com o capítulo 209 pra gente continuar acompanhando. Tem também o card para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim toda vez que eu lançar um capítulo novo de Jujutsu Kaisen, você vai ficar sabendo na hora. É isso aí, até a próxima.